CR Pro Homes. Imóveis em movimento. Olá, eu sou o Nuno Vieira, sou o diretor comercial da CR Pro Homes e este é o Espaço Homes, que é feito para si que pensa em comprar, vender, construir, arrendar o seu imóvel. Espaço Homes todas as segundas-feiras, às 8h30, 12h30 e 19h30, aqui na Rádio Solar Algarve, através dos 94 FM para todo o Algarve, e depois em vídeo e áudio podcast, disponível nas redes sociais da CR Pro Homes e da Rádio Solar Algarve. No espaço de hoje, trago um convidado muito especial, principal responsável pela existência da nossa CR Pro Homes Mediação Imobiliária e da CR Pro Construção e Reparação, o nosso CEO, o engenheiro civil Vítor Marques, que nos vai falar hoje sobre uma área que domina há mais de 25 anos. Vai-nos falar de construção e reparação, trazendo ao Espaço Homes o tema da nossa primeira palestra temática, realizada no passado dia 26 de setembro, no Auditório Municipal de Albufeira, com o tema A Evolução dos Tipos de Construção, Passado, Presente e Futuro. Engenheiro Vítor Marques, bom dia, bem-vindo ao Espaço Homes, ao nosso Espaço Homes. Nuno, bom dia, muito obrigado. Agradeço-te o convite que me fizeste para estar aqui hoje. Agradeço também todo o trabalho que tens desenvolvido aqui na rádio, com os temas que tens trazido de muita importância para os nossos ouvintes, que tenho de certeza absoluta que é, de facto, uma grande mais-valia para eles ouvirem temas tão importantes para quem quer comprar ou vender uma casa, quer seja de seguros, quer seja parte jurídica. Tenho de certeza absoluta que é uma mais-valia. Até porque, embora haja muita informação no mercado disponível, é uma informação muitas vezes muito difusa e que as pessoas têm muita dificuldade em fazer uma síntese e ter a informação correta. E esse nosso Espaço Homes, de facto, é para eles, para os nossos ouvintes, quem quer comprar ou vender uma casa, e de facto estás de parabéns, porque tens feito um excelente trabalho nesse âmbito. Muito obrigado. Estamos de parabéns, Vítor. E para começar a conversa, será importante uma perspectiva histórica sobre a evolução dos tipos de construção em Portugal. Ok, falando um pouco nisso, nós temos um país com muitos séculos de existência. Não me vou alongar muito e não quero abordar edifícios muito antigos, porque temos edifícios com alvenaria de pedra resistente, não vou falar muito desses. Vou-me cingir muito mais aos edifícios mais recentes, a partir da década de 70, que é onde temos, digamos, o nosso parque habitacional em Portugal, muito mais, digamos, como é hoje, com estruturas de betão armado. Como vos disse, o nosso parque habitacional, a maior parte dele é feito com estruturas de betão armado, sabendo que tem havido alguma alteração, e até bastante significativa, na legislação. Para terem uma ideia, a partir do início dos anos 80 houve uma entrada no regulamento que tem a ver com a ação sísmica, e no Algarve é importantíssimo, e em Lisboa também, que altera o paradigma, digamos, do cálculo estrutural e da execução das estruturas de betão armado. Depois entraram os Eurocódigos, por via da União Europeia, que também reforçou, digamos, toda a segurança sísmica, digamos, para um edifício novo ou reabilitado, quando é necessário reabilitá-lo e com um projeto para tal. Pondo isto, temos de facto então edifícios em betão armado, que é a maioria deles. Há edifícios também em ASLAB, o chamado Light Steel Framing, que também existe, e mais recentemente, em virtude também de uma falta de mão de obra especializada e evolução dos tempos, começam a aparecer casas modulares e casas pré-fabricadas também. Tem tido, digamos, a evolução do mercado nesta área da construção civil. Há um conceito ou um tipo de construção que me despertou alguma curiosidade nesta palestra que realizamos no Auditório Municipal da Câmara de Albufeira, que foram as Passive House. É um palavrão, como eu costumo dizer aqui, utilizar aqui várias vezes, é mais um palavrão que viemos aqui tentar desmistificar, e gostava que me falasse aqui um bocadinho sobre estas casas passivas, não é, em português? É assim que se diz? Sim. E talvez aqui ligar a questão ambiental e os regulamentos que já falou há pouco, que também têm condicionado a construção. Relativamente às Passive House, terei que enquadrar isto um pouco mais atrás. Passive House é um conceito que nasce nos anos 80, na Alemanha, por um engenheiro alemão, mas para falar um pouco sobre isto, tenho que falar um pouco sobre a nossa regulamentação em Portugal. Portugal tem o primeiro regulamento da parte térmica, do isolamento térmico para os edifícios, que surge só apenas em 1990. Depois houve uma alteração de lei substancial, que foi em 2006, que foi quando surge a necessidade e a obrigação por via legal da União Europeia de termos os certificados energéticos. Depois disto, em 2013, houve uma alteração da lei, e agora mais recentemente em 2020. Isto porquê? Por causa da pegada ecológica, porque a União Europeia tem como ambição em 2050 termos, digamos, umas casas, ou tudo o que é parte da construção civil, quase com o carbono zero, digamos, não temos, digamos, emissões poluentes por via da construção civil. Quer isto dizer o quê? Passive House. Passive House tem muito a ver com isto, com o isolamento térmico e conforto no interior das habitações, com ventilação, com qualidade do ar.
Pronto, isto tem muito a ver com o quê? Vamos pensar numa casa onde temos uma passive house, é uma casa que tem como princípio, tem 5 princípios básicos, mesmo que não me alongar muito tecnicamente. O principal princípio é termos uma casa que temos uma qualidade do ar e um ambiente térmico entre os 20 e os 25 graus todo o ano, sem grandes oscilações de temperatura no seu interior. Isto obriga, de facto, a uma construção de muita qualidade, um projeto pensado desde a origem. É possível fazer isto na reabilitação de uma habitação também. E, de facto, a Passive House, um conceito que surge na Alemanha, está disseminado em todo o mundo, entra em Portugal em 2012, onde temos o Instituto de Passive House Portugal. De facto, digamos, é um conceito muito interessante e está completamente alinhado com, digamos, com esta necessidade de sustentabilidade do meio ambiente e da necessidade carbónica. Outro ponto importante, estudos da ONU e estudos da União Europeia dizem-nos o seguinte: 40% dos gases de efeito de estufa no mundo provém da construção civil, onde esses 40%, a grande maioria deles, tem a ver com a utilização dos edifícios. Nós gastamos cerca de 30% destes 40% para aquecer, arrefecer, utilizar os outros edifícios, quer seja, digamos, em aquecimentos, com ar-condicionados, com os frigoríficos, com a nossa utilização diária, e 10% tem muito a ver com os materiais que utilizamos e com os métodos construtivos que nós utilizamos na construção civil. Logo, isto é o quê? A construção civil, o setor da construção civil, incluindo a reabilitação e construção nova, é muito penalizador para o meio ambiente. Portanto, a nível da questão da necessidade, digamos, de carbónica, ou a necessidade, digamos, do dióxido de carbono que nós emitimos para a atmosfera, é muito penalizador do nosso setor. Vem daí que a União Europeia tem esta ambição, até 2050, termos casas quase com emissão zero. E Passive House, embora seja um conceito que nasceu em 1980, está muito alinhado com esta necessidade de hoje em dia, que é transversal a todos nós, seres humanos. Já foi falado aqui, muito ao de leve, mas seria importante detalhar um bocadinho mais os diferentes tipos de construção que se usa hoje em dia, talvez falar das suas semelhanças ou características, diferenças e vantagens e desvantagens entre os diferentes tipos de construção. Podíamos estar aqui até amanhã, não é esse o intuito, mas abordar um bocadinho mais para clarificar aqui como é que se pode construir hoje em dia em Portugal, onde estamos. Pronto, é assim, como vos disse, a grande maioria dos edifícios são feitos em estruturas de betão armado. Existe, hoje em dia, já há alguns anos, estruturas de light steel framing, chamadas de ASLEV ou LSF. São estruturas que estão feitas com ASLEV, estão pensadas e estão, digamos, projetadas para o sísmico, para a ação sísmica também. São casas muito mais rápidas de execução, são casas mais leves, daí o light steel framing. São, digamos, casas que vêm, digamos, colmatar aqui uma necessidade do mercado para não ser só betão armado. Pronto. E é bastante utilizado para fazer moradias, edifícios de pequeno porte, é um tipo de edifícios. Outro tipo de edifícios que está agora mais na voga, que tem muito, na Europa, no norte da Europa existe há muitos anos, nos Estados Unidos também existe, são as casas modulares. São casas que são feitas em fábrica, são feitas, digamos, casas, digamos, vêm em módulos e depois são montadas, digamos, no local. Terá que se preparar a base do terreno com uma estrutura, uma base em betão, para a casa sentar em cima disso, e as infraestruturas também, mas depois a casa vem feita de fábrica. Depois chega ao local da obra, ao local onde vai ser construída, é só, digamos, é tipo um Lego. Depois temos o quê? Casas pré-fabricadas, são casas que vêm já feitas, é só chegar lá e montá-las, quando vêm em caminhão e a gente põe-as no sítio que conecta às redes de águas, esgotos e eletricidade e ficam feitas. E temos as casas de madeira, que aqui em Portugal não é muito usual utilizar-se, no norte da Europa é uma construção bastante utilizada, aqui em Portugal não, vai aparecendo, porque de facto é uma construção também interessante, tem uma questão, até uma questão térmica, também é uma situação interessante, porque conseguimos bons ganhos térmicos com casas deste tipo, mas em Portugal não há muito esta cultura de casas de madeira. Isto tudo porquê? Pronto, casas em light steel framing, casas modulares, casas em madeira, tem muito a ver com esta necessidade de construir mais rápido e com menos necessidade de mão de obra especializada, que é hoje em dia, como todos sabemos, é um problema no nosso setor atravessa. Mas basicamente sempre estes tipos de construção. E porque a CR Pro trata de construção, mas também trata de reparação. Conte-nos um bocadinho da sua experiência, quais as principais patologias que encontra quando, no dia-a-dia da CR Pro Limitada, tem uma reparação para fazer uma construção feita há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Quais são, aqui no Algarve, quais são as principais patologias que tem encontrado e eventuais soluções? O que nós temos encontrado mais, há 2 ou 3 tipos de patologias que são mais recorrentes e tem muito a ver com esta questão, muitas delas com questão térmica, tem a ver com umidades e bolores. Casas, como vos disse há pouco, casas antes dos anos 90 não careciam de nenhuma obrigação de ter isolamento térmico. As casas eram construídas geralmente por um tijolo
posterior e não tinha isolamento térmico nas paredes e muito menos nas coberturas ou no pavimento. Isto faz com que as casas tenham um diferencial térmico muito grande no interior posterior. Isto faz com que as casas tenham, muitas das vezes, umidades, bolores, provenientes de condensações. Tem muito a ver com esta questão térmica, falta de isolamento térmico e de cuidado térmico, seja em janelas, seja em pavimentos, seja em paredes, em coberturas. Muitas patologias que nós encontramos nas construções têm muito a ver com esta questão, digamos, de umidades e bolores. Há a solução, como é evidente, passa pelo melhoramento do isolamento térmico da envolvente do edifício, ou da moradia, ou do que seja, ou das janelas também, e das coberturas. Há também a questão das infiltrações. Há, digamos, problemas de infiltrações que também apanhamos muitas das vezes, como infiltrações ou por erros construtivos, ou por soluções não adequadas para as coberturas, sejam elas em telhado, sejam elas em azoteia, seja em terraços planos aqui no nosso Algarve. Existe muito, não é? Existe muito no Algarve. E digamos que, como temos aqui no grandes terraços aqui nas nossas habitações, nas nossas moradias e edifícios, muitas vezes a direção térmica dos pavimentos cerâmicos onde a gente anda por cima das coberturas sofrem grandes oscilações térmicas. Isto faz com que, caso não esteja bem feito o trabalho, ou as colas não sejam adequadas, ou até as próprias juntas dos revestimentos cerâmicos não sejam feitos da melhor forma, vai fazer com que haja uma dilatação e uma contração desses pavimentos e da base deles. Isto faz com que depois os pavimentos partam e abram fissuras grandes e muitas vezes traz o isolamento, a impermeabilização atrás e cria infiltrações. Basicamente, duas grandes patologias que nós encontramos têm muito a ver com isto. Para finalizar, Vítor, a pergunta que se impõe e que remata o tema da nossa conversa. Qual o futuro da construção? Para onde é que caminhamos? O que é que vai ser feito de futuro na construção? Eu penso que, tendo esta questão ambiental muito presente e essa sustentabilidade do planeta, a neutralidade carbónica, que vemos que a União Europeia quase que obriga os Estados-membros a terem até 2050, acho que será, digamos, o foco, será, digamos, a seta apontada para a construção civil, quer seja ela, digamos, construção nova ou na reabilitação. Isto vê-se até pelos apoios que o Estado dá pelos PRRs, com aquela questão de edifícios mais eficientes, vem tudo nesse sentido. Temos casas cada vez com menos necessidade de aquecimento e de arrefecimento para gastarmos menos consumo energético. Até porque o preço da energia está muito caro. E para além disso, tem a ver com os gases de efeito de estufa. Na minha opinião, toda a construção será, digamos, daqui para a frente, hoje em dia já é uma realidade, mas cada vez mais os materiais utilizados, as técnicas utilizadas irão cada vez mais neste sentido de termos casas com necessidades de aquecimento e arrefecimento muito menores, para termos casas muito mais eficientes, vem até no conceito, vem em linha com o conceito de passive house, digamos que para a nossa pegada ecológica seja menor. E que os nossos edifícios e a nossa utilização dentro dos edifícios, a necessidade de ligar um ar-condicionado, a necessidade de utilização desses equipamentos para aquecer ou arrefecer a casa, ser cada vez menor para termos menores consumos energéticos e com isso também... E maior poupança também. Maior poupança no nosso bolso e para além disso termos, digamos, aqui a preocupação ambiental porque estamos, digamos, a desperdiçar recursos naturais para aquecer ou arrefecer. Na minha opinião, qualquer seja o tipo de construção, seja em beton armado, já agora um dado. Já existe para as estruturas de beton armado, já é uma realidade, fabrico de betão com zero carbono. A matéria-prima já é neutra de carbono, já não utiliza, digamos, essa componente nos componentes do betão. E tudo o que for, digamos, na construção civil, na minha opinião, irá nesse sentido, para termos casas mais eficientes, com menos necessidade de aquecimento e de arrefecimento e muito mais sustentáveis para que todos nós tenhamos, digamos, um meio ambiente melhor e para nós estas alterações climáticas tão drásticas que temos tido nos últimos anos. Engenheiro Vítor Marques, acho que cobrimos aqui e muito bem o tema da nossa palestra e que foi o tema da nossa conversa de hoje também aqui na Rádio Solar. Deixo sempre um desafio aos nossos ouvintes para qualquer dúvida ou mesmo sugestão sobre novos temas a falar, enviem-nos um e-mail para espaçohomes@crpro.pt ou através do WhatsApp 964322962. Repito, enviem-nos sugestões, ideias, dúvidas sobre o programa de hoje, por exemplo, sobre os tipos de construção. Hoje tivemos o engenheiro Vítor Marques, que mais uma vez reforçou aqui aquilo que é o papel da CR Pro Construção e da CR Pro Mediação Imobiliária. Temos as duas vertentes em conjunto e estamos cá para o apoiar e através deste programa do Espaço Homes, todas as semanas, segundas-feiras, 8h30, 12h30 e 19h30, aqui na Rádio Solar Algarve e depois em vídeo e áudio podcast nas redes sociais da Rádio Solar Algarve e da CR Pro Homes. Vítor, muito obrigado mais uma vez, agradeço e despeço-me até à próxima semana. Obrigado. Muito obrigado, Nuno. Obrigado.
Quer comprar ou vender o seu imóvel sem preocupações e de forma rápida? Pense Homes. Temos a melhor solução para si. Ligue 964 322 962. CR Pro Homes. Imóveis em movimento.